gente, bom dia, obrigada pela presença de todos. Então, eu vim aqui para mediar o painel, vou chamar aqui uma galera. E como vocês sabem, o mercado de tecnologia ele está aí, não é só rede social, não é só pesquisas no Google. Então, a gente vai trazer aqui um debate para a gente mostrar como é a ascensão social através da tecnologia. Então, a gente vai trazer aqui, então, o primeiro convidado, eu trouxe aqui do QuebraDev, o Caio. Palmas para o Caio. Sobe para o palco, Caio. Gente, ele já veio de caderno, pega essa. Pode sentar. Sim. Então, vamos chamar também aqui do núcleo, do MTST, o Daniel. Cadê o Daniel? Daniel. E eu vou convidar também o Bills aqui, que é do Perifacode, para falar com a gente também. Esse é o ciclista. Gente, o Caio veio de caderno mesmo, tipo, ele tá... Ele veio mesmo. Então, obrigado, pessoal, né, para vocês estarem aqui. Eu vou começar com uma pergunta igual eu já comecei aqui no debate. Como que as redes sociais podem despertar o interesse em tecnologia? Pode começar. Começa aí, Daniel. Bom, eu sei que o assunto é redes sociais, mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem uma tarefa número 0, uma prioridade 0, que é eleger o Lula, né, no dia 30 de outubro. Uhul! Então, eu queria começar dando esse recado aqui, porque... tudo que a gente for fazer depois vai ficar muito mais difícil se a gente, né, deixar esse genocida ser eleito novamente. Mas, falando sobre a sua pergunta, eu acho que a gente pode incentivar as pessoas pelas redes sociais, primeiro, assim, divulgando os nossos coletivos, né? A gente criando uma rede de apoio entre os coletivos que prestam esse serviço, né, de dar cursos gratuitos, ajudar, incentivar. A gente está ativo nas redes, né, através das bolhas, Bolha Dev, Facebook, Instagram. Divulgar. Acho que a divulgação é um ponto principal. E uma coisa que eu acho essencial é mostrar para as pessoas, né, para o pessoal da quebrada, que essa possibilidade existe. Porque muitas vezes elas não sabem que existe. A gente, no nosso primeiro curso de programação no núcleo de tecnologia, a gente teve pessoas que nunca imaginavam que poderiam conhecer um desenvolvedor ou que tinha desenvolvedor no MTST, né? Elas não imaginavam isso, o pessoal acampado. E a gente tinha um casal lá de 20 anos e já tinham filhos, 2 estavam desempregados. Eles não conheciam nada da área, não conheciam, começaram do zero. Inclusive, a Fernanda, eu sempre cito ela como um exemplo, o caderno dela de anotações é lindo, é uma coisa maravilhosa de se ver, é um talento incrível que estava ali sem saber que existia a possibilidade. Então, acho que o primeiro passo é mostrar, cara, existe esse caminho, existe essa oportunidade, vamos ocupar. No final do nosso primeiro curso, os 2 conseguiram contratação. Olha que bacana. Os 2 estão trabalhando na área hoje. Vou dar meus 2 centavos de contribuição. Mandar um salve para o Bielzinho, né, do MTST, que é um cara muito legal. A gente conversou com ele, tem um episódio. Aproveitar que isso daqui também é uma rede social e falar que tem um episódio com o MTST e o QuebraDev lá no nosso podcast. Quem quiser ouvir, por gentileza, ouça. Pessoal, vamos ouvir. E, assim, quando a gente fala de rede social e divulgação, dá para a gente imaginar um pouco da história de todos os coletivos que estão aqui hoje para trocar uma ideia, né? Acho que a gente fala bastante sobre ocupação de território físico e também tem ocupação de território virtual. E território virtual também é rede social. Tem outras formas, né? Existe blog, site, vários jeitos, mas as redes sociais acabam sendo um território que a gente precisa ocupar e que a gente precisa saber usar os algoritmos ao nosso favor, para a gente conseguir não só informar a nossa bolha, também furar um pouco da nossa bolha, para levar um pouco do conhecimento que a gente tem para passar adiante, né? Então, a rede social, ela serviu para a gente conhecer o pessoal do MTST,
para a gente conhecer o pessoal do Perifacode. Tipo, várias pessoas do nosso coletivo só conseguiram se conhecer e se formar. A gente se conheceu em parte no trabalho e outra parte em rede social, né? Então, acho que, além do território físico que a gente precisa estar atuante, a gente precisa também atuar virtualmente para impactar pessoas com as ideias que a gente tem para passar, né? E para se organizar. Não só para passar conhecimento sobre tecnologia, mas também politicamente. Então, é um território a se ocupar. Boa. Eu sou o Robertson, né? Acho que todo mundo já viu aí falando, mas levando em conta a questão da rede social e a gente conhecer boas falas da questão de território, várias pessoas me conhecem ou conhecem alguns dos meus amigos apenas pelo nickname. Então, uma galera aí, tanto é que hoje eu coloquei aqui no meu crachá, nem coloquei Robertson mais, porque as pessoas me conhecem como Bills Bug. Então, não faz sentido me chamar pelo meu nome em alguns lugares. Estava até trocando ideia com o Leão ali afora e eu falei, não, as pessoas conhecem na minha família como Bill, que era o meu apelido, antes de todo mundo saber quem eu era, na quebrada. Depois como Bills, porque foi quando eu tive a loucura de achar que era empresário, que podia ser o CEO de mim mesmo. E aí criei uma empresa que chamava Bills Bug e usei esse mesmo nickname. E para tocar um pouco de como a rede social pode orientar a gente na quebrada ou fazer a gente impulsionar, eu tenho uma crítica pelo processo que, recentemente, a gente ainda está vivendo o fim de uma pandemia e, no começo da pandemia, a galera de quebrada precisava receber um valor que o governo, por direito, ia nos dar. E todo mundo na quebrada usava a rede social, mas ninguém, a maioria, não tinha habilidade de ajudar o pai e a mãe que precisava fazer o cadastro no processo do governo. A minha casa ficou parecendo uma central do PCC, com vários telefones ali para a gente organizar aqui no Jardim Peri, para as pessoas receberem o auxílio emergencial que era dado ali para o pessoal. E tinha gente que ali estava todo mundo com celular e usa a rede social. Só que usa a rede social de maneira só para um processo de comunicação básica. E não aprende a usar outras ferramentas. Então, a gente tem uma obrigação um dever cívico e com o cidadão de tentar orientar essas pessoas no uso melhor dessas tecnologias. Então, só para ficar no imaginário de vocês, o que a gente precisa mesmo, qual é o desafio que a gente tem. Acho que é isso. Vou levantar aqui um outro debate aqui. Aquilo que eu também falei, vou dar minha opinião também aqui, e o que eu sempre falo, né, nas palestras que eu dou para a galerinha aí, esses tempos também estava aqui na comunidade palestrando, e a rede social, o celular, ela não é só rede social. Então, através dela, a gente consegue despertar as pessoas, mostrar que, através de um Instagram, você consegue movimentar a sua comunidade, mostrar que existem outras coisas, não só seguir pessoas ou seguir coisas, né? Agora, eu vou levantar aqui. A gente sabe que, na nossa quebrada, a gente tem um monte de talento aí e que certas oportunidades nem chegam. E eles acham que nem são para eles. Como eu já escutei, recentemente, eu fui numa palestra e a moça virou e falou assim, mas eu me identifiquei com você porque o seu cabelo era igual ao meu e eu gosto de tecnologia, mas a minha mãe falou que não serve para mim, porque é uma coisa de gente rica, é uma coisa que não tem na nossa quebrada, e ela virou e falou assim para mim, não tem ninguém que trabalha com tecnologia aqui. E eu fui conversar e, através das palestras, despertei até o interesse da mãe dela. Então, aonde eu pergunto aqui para vocês, tem certas oportunidades que os jovens acham que não são para eles. Aonde vocês acham que nós, enquanto sociedade, estamos errando? Ou se estamos errando? Vou começar agora, então, beleza? Eu vou trazer um exemplo que eu trabalho numa empresa e nós fizemos um programa lá para a inclusão de jovens. E o primeiro programa que a gente fez em 2021, beleza, a gente trouxe uma galera para tecnologia. Até aí tudo bem. Nada novidade dentro do que a gente está falando aqui. A gente quer a inclusão de pessoas em tecnologia. O pessoal da periferia não tem acesso a isso, não sabia o que era. Primeira vez, beleza, rolou tranquilo. Na segunda vez agora, por algum motivo, a gente apresentou outros setores que não eram tecnologia. O que aconteceu? Houve uma debandada do jovem para setores comuns.
a galera quis ir para comercial, para a área de administração, o que está mais enraizado dentro da periferia, o que é mais comum eles enxergarem. Então, isso serviu, é óbvio, não foi interesse nosso, mas serviu como, depois que a gente viu acontecer, serviu como um experimento social de que se a gente não apresenta portas novas, a galera vai continuar indo nas mesmas portas que eram apresentadas. A gente tem a obrigação de desmistificar que aquela porta é mais fácil ou a outra é mais difícil. Não, a gente tem que mostrar que as portas de entradas podem e devem ser largas para caber todo mundo. A gente tem que criar condições para que a galera de periferia experimente algo novo, algo que ainda não foi lidado. Então, se a gente continuar olhando, quem assiste esses jornais aqui em São Paulo de manhã, olhando o CAT, oferecendo os empregos mais comuns, que todo mundo já está acostumado, todo mundo da periferia sempre está fadado ao emprego que não valoriza, que paga pouco, que não tira a gente do mesmo status social que a gente sempre teve. A gente tem que começar a olhar e fazer movimentos sociais, inclusive incidência pública, para que tenha esses novos empregos ali. No CAT, por que não são oferecidas vagas de tecnologia de fato no CAT? Porque sempre é auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, carga, manutenção, nunca as vagas técnicas. Onde as empresas estão que não conseguem oferecer isso lá? Então, a gente precisa começar a criar essas oportunidades aí. Daí sua opinião, Daniel, para a gente. Até a sua história me trouxe um gatilho da minha própria experiência pessoal, né? Quando eu comecei a estudar e eu trabalhava numa fábrica de tecnologia, minha mãe, preocupada se meu estudo ia atrapalhar meu trabalho, então é uma coisa que está bastante enraizada. Minha mãe é diarista, né? Era diarista, agora, felizmente, já está aposentado. Mas era diarista, cuidou de 6 filhos, cuidou de mais de 5 sobrinhos, sozinha, né? Ficou viúva muito cedo. E aí é muito difícil a gente quebrar esse ciclo desses lugares que estão destinados a gente que é da periferia, né? Esses trabalhos, né, mais comuns, né? Trabalho de chão de fábrica, trabalho de atendimento telefônico. E realmente, às vezes eu ficava cansado assim e pensava, pô, acho que eu vou largar isso aqui e continuar meu trampo, porque não sei se isso aqui vai dar futuro para mim, não. Foi muito difícil quebrar esse ciclo. Ele foi quebrado graças a oportunidades que começaram a surgir, e aí eu vi que tecnologia poderia ser um caminho, né? E eu acho que é isso, a gente tem que levar, fazer os esforços máximos possíveis para levar informação para as pessoas e fazer o mais difícil, que é quebrar esse ciclo, essa ideia de que determinados lugares não são para pessoas da periferia, pessoas negras, enfim, LGBTs, QIA+, mudar, né, essa mentalidade dessas caixinhas e a gente ocupar cada vez mais esses espaços. Eu sempre falo que é um trabalho de formiguinha, né? Então, se a gente consegue despertar, nem que for uma pessoa, essa pessoa vai levando e vai levando e vai levando até a gente conseguir chegar. A minha cabeça também não era aberta, porque a gente não tem referência, na verdade, né? A gente que vem da periferia, da quebrada, a gente não tem referência que a tecnologia ela pode, sim, te ascender profissionalmente, financeiramente, socialmente, pessoalmente e tudo mais. Dá sua opinião para a gente, Caio. É complexo. Eu acho que, antes da gente pensar em como que a gente vai apresentar uma nova possibilidade para um jovem de periferia, muitas vezes um jovem negro, e aí que tem uns caminhos atravancados pelo sistema e etc. Tudo aquilo que a gente já sabe. A gente tem que entender, né? Quem são essas pessoas, por que elas não estão enxergando isso como possibilidade. E, assim, eu acho que assim como muitos dos jovens das periferias e como nós fomos também, o que é matado na gente por conta da falta da possibilidade de ter uma vida ok, é sonhar, né? Tipo assim, sonhar, acreditar. Acho que muitos dos raps que a gente escuta, Racionais fala muito sobre isso, tá ligado? Sonhar é o tipo de coisa que vão matando na gente conforme o tempo vai passando, né? A gente precisa lidar com a realidade muito cedo, dependendo de onde a gente vem, né? Dependendo do lugar de onde a gente fala, a gente tem que aprender a lidar com a realidade muito cedo, de maneira muito madura. E a maturidade na sociedade que a gente vive, ela não é a possibilidade de sonhar, tá ligado? Então,
E não só sonhar, tipo, com a tecnologia como, nossa, assim, nossa, vai ser um negócio da minha vida, vou amar, mas uma possibilidade de sonho de ter uma perspectiva diferente de vida, né? Então, o tipo de preocupação que eu tenho, e aí já com o histórico que a gente tem do próprio coletivo, e a gente tenta muito mostrar como uma possibilidade, a gente tenta antecipar o passo, né? Onde que está o passo da pessoa que vai enxergar como possibilidade? Essa pessoa ela não está conseguindo estudar por quê? Tipo, ela consegue comer? Como é que tá os pais dela? Ela tem assistência dentro de casa, tá ligado? Ela consegue chegar num CAPS? Tá ligado? Ela consegue chegar num CCA, mano. Tipo, ela tem uma assistência de um professor, de um psicólogo, porque nós estamos mó longe, tá ligado? Dessas pessoas. Eu acho que acaba que a nossa luta para chegar até essas pessoas, onde a gente está pecando, é em se organizar como sociedade para cobrar do Estado, né? Que eles assistam esses jovens, né? Para que a gente só faça. A gente chega num trabalho muito distante. A gente chega num trabalho onde a pessoa já está quase escolhendo ali, onde ela vai meio que escolher como um trampo, né? E eu acho que é um pouco antes que a gente tem que chegar, tá ligado? A gente tem que pressionar o Estado, falar assim, mano, as crianças não tá enxergando possibilidade, elas estão precisando viver ali a vida corre louco, tá ligado? Eu só consegui enxergar possibilidade porque uma pessoa externa a mim, uma pessoa de classe média, chegou em mim e falou, tem isso aqui, ó. Porque senão eu ia ter um Voyage com a roda orbital e um som e dar um peão na quebrada trabalhando com cabeamento estruturado, tá ligado? Literalmente. Então, tipo, acho que é isso, sim. A gente tem que antecipar um pouco do passo. Acho que a gente pega muito nesse lance, assim, né? Enfim, acho que... Só dialogando um pouquinho com o Caio falou, eu acho que a gente perdeu um pouquinho o senso de solidariedade, né? Até com uma certa vergonhinha de ser solidário, de estar lá ajudando a pessoa, de repente, com alguma coisa, uma cesta básica, o que seja. E, na real, as igrejas fazem isso, né? As igrejas evangélicas na periferia, elas fazem isso muito mais do que qualquer organização de esquerda. Então, eu, como represento uma organização aqui que tenta resgatar esse senso de solidariedade com o povo, através das cozinhas solidárias, né? Enfim, na pandemia do ano Cesta Básica, antes, e o Caio tem toda a razão, antes de chegar, você precisa estudar, você precisa oferecer alguma coisa para eles. Por exemplo, a gente vive de doação porque a gente precisa oferecer também alimentação nos nossos cursos presenciais. Às vezes os alunos não têm dinheiro de condução, a gente precisa ajudar com condução também. Também não é só, tá aqui o curso, se inscreve. Não é isso. Tem que ver, tem que saber, tem que sentir as dores também do pessoal para que a gente consiga, aí sim, mostrar, né, as portas e as oportunidades que existem no mercado. Bom, chegar no Estado, a gente sabe que é bem difícil. Então, como sociedade, a gente tenta fazer a nossa parte o máximo possível. Aí, eu venho levantar aqui para vocês um outro questionamento. E como vocês acham que as empresas podem nos apoiar nessa ascensão social? Que é difícil. É muito difícil. Bom, lá na empresa, a gente tem um grupo lá de diversidade, então a gente criou uma forma de poder levar, na pandemia, conhecimento para as pessoas que não tivessem acesso. Então, a gente conseguiu lá um grupo de uma galerinha, umas meninas que estavam interessadas na área, e mostrar para elas o que era, o que não era, como que podia entrar, como que não podia entrar. Foi essa forma que a gente conseguiu ver, mesmo de longe, poder ajudar e a mostrar a nossa área. E mostrar que a gente pode, sim, ascender, que a gente pode progredir. E a gente não precisa ser mais que ninguém, ou menos que ninguém para isso. Quer começar, Caio? Pode ser. Bom, quando a gente fala de empresa, a empresa é o local onde as pessoas vão, muitas vezes, às vezes vão trabalhar para a empresa, para o Estado, né? Mas a empresa é a porta de entrada para as pessoas, elas vão começar a trabalhar lá. E a minha colega ali, passa lá no RH, trabalhou no RH há muito tempo, e ela está ligada que as empresas elas querem contratar pessoas com muita experiência, né? E não querem ensinar, querem contratar com muita experiência e não querem ensinar, não querem capacitar. Não querem formar, né? Exatamente. Então, acho que uma luta que a gente já trava, né? Que a gente tem que travar um pouco mais é buscar o esforço das empresas para que elas capacitem mais as pessoas e que elas busquem pessoas sem experiência, mas não só, tipo assim, vou contratar uma pessoa sem experiência nenhuma aqui e vou botar na empresa. Não. Tem que ter um programa de
de inclusão dessa pessoa na empresa, na pessoa sem experiência. Então, vai entrar uma pessoa estagiária. Beleza, tem que ter uma pessoa com mais experiência para acompanhar a trajetória dela até que ela consiga andar sozinha. Porque muita gente entra, né? Entrei sem experiência na empresa, aí a pessoa tem que estudar sozinha, trabalhar sozinha, ela fica completamente sozinha, ela fica pressionada, ela tem ansiedade, ela tem depressão, ela tem burnout e ela morre. Zoeira, não é assim. Mas, enfim, acho que é o lance da preocupação com a vida que você está querendo absorver dentro da empresa, né? A gente tem que cobrar um pouco disso, sim. A gente já faz isso, mas falta um pouco. Boa. Vamos lá. Acho que o Caio trouxe uma reflexão muito boa ali do que é a empresa, né? Aquele espaço, aquele ambiente. A empresa não, a empresa é formada por pessoas, mas a empresa no fim do dia ela é a empresa. Uma frase muito bacana e carrega um pouco de perversidade, mas é verdadeira. Para a empresa, o melhor programa social para ela é empregabilidade. Empregabilidade para a empresa você tem que ser útil o tempo inteiro. Você tem que aprender a ser útil o tempo inteiro. Você tem que aprender a criar condições de aprendizado para que você seja útil. Então, isso é a definição de empresa. Agora, as pessoas, não necessariamente, elas pensam dessa maneira. Então, cada um... Eu acho que ninguém acorda aqui no dia e fala assim, vou lá escravizar alguém. Vou lá, eu espero que ninguém acorde. Eu espero que ninguém acorde. Então, mas na maioria das vezes, as pessoas que a gente tá lidando ali no dia a dia, a gente espera que as pessoas sejam um pouco diferentes. Então, acho que a nossa participação como sociedade civil quem está mais perto da gente, que a gente pode dar um start para que em algum momento a gente consiga subverter a gente não vai subverter o pensamento da empresa, mas a gente vai criar valor para que outras pessoas sejam inseridas no mesmo processo. A empresa continua visando lucro. Tudo bem, é da natureza dela. A nossa natureza não pode se tornar a natureza de uma empresa. Então, quando a gente vê aí a galera se tornando MEI, dirigindo o carro e achando que ela é a própria empresa em si, a gente quebrou todo o sistema. Então, a gente tem que subverter isso. Então, quando você vê um mano que fala assim, eu vi com adesivo para subverter o motorista do aplicativo, então a gente tem que tentar. A gente tem que tentar subverter mais uma pessoa. Subverter no bom sentido. A gente tem que mostrar para ela que ela precisa ter uma natureza humana de inclusão das pessoas. E como a gente tem que criar condições para isso. E a empresa, a gente não vai... A empresa que eu estou falando, que é a natureza dela ter lucro, isso a gente não muda. Porque a natureza da empresa sempre vai ser essa. Agora, como que a gente faz um processo de inclusão? Esse é o nosso desafio, esse é o nosso trabalho. Boa. E acho que parte um pouco de nós também. A nossa área de tecnologia, os tecnologistas, no geral, são individualistas, né? E acham que não precisamos nos organizar como classe, né? E não precisamos ter entidades e tal. E a gente aqui está remando contra a maré com isso, né? Perifacode, Quebradev, Núcleo de Tecnologia do MTST, são organizações, são coletivos que organizam os trabalhadores de tecnologia. E aí eu acho que esse é o primeiro passo. Com os trabalhadores organizados, tem mais força para reivindicar e a gente lutar, por exemplo, contra as vagas arrombadas, né? Que são absurdas, né? Que exigem conhecimentos que, tipo, quem está começando, mesmo às vezes é mesmo pleno, é impossível chegar lá. Aí a pessoa vai, o jovem da periferia olha aquelas vagas ali, para iniciar, para um estágio, eu preciso conhecer tudo isso. Não é possível, tipo, não é para mim. E aí, né, é o que o Caio falou, aí as pessoas não vão enxergar a possibilidade de ter aquela carreira, aquele emprego. E acho que a gente, nos organizando, é o primeiro passo para a gente lutar contra esse tipo de coisa, porque não é possível. Outra coisa também que dificulta é o próprio sistema, né? Capitalismo. A minha sobrinha entrou numa vaga para uma academy lá da Paquetá, que era uma fintech, mas tipo uma startup. Aí o Itaú comprou a Paquetá. E o que aconteceu? Demitiram metade das pessoas. Meu Deus. Demitiram em massa. Então, é complicado. Mas eu acho que a nossa organização, lutar para isso... esses dias a bolha dev lá estourou com o negócio da regulamentação, e, enfim, e é engraçado, né? Que o pessoal que é obrigado pelo trabalho a ler documentação nem foram atrás de saber do que o Lula está falando, não foram atrás de saber a cartilha que foi entregue para ele do pessoal de desenvolvimento de games. Pegaram um projeto antigo lá atrás de um candidato do PP, que é base do governo Bolsonaro, para falar que o Lula estava defendendo isso, defendendo que
tecnologista tem que ter obrigatoriamente curso superior, e não era nada disso. Então, a gente, acho que é um trabalho de formiguinha, eu sei, é difícil, mas nós aqui que representamos essas organizações, a gente está dando o primeiro passo para tentar mudar esse cenário. Perfeito. Eu fiz uma Bruna, deixa eu só fazer um complemento. Oh, claro. Eu acho bem interessante. Eu sou velho. e lá eu estou falando de 2001, 2002, nos primeiros cursos de tecnologia, assim, que não era ciência da computação dentro de uma faculdade, no Senac estava começando, começou o primeiro grupo ali para discutir a questão da regulamentação ou não. Eu acho interessante, o pessoal de tecnologia discute muito tecnologia pela tecnologia, mas a gente precisa participar dos grupos dentro do governo, que existem vários grupos. Eu não estou falando que você precisa estar militando dentro de um partido. Também é um tipo de incidência. A gente precisa estar lá dentro do partido para fomentar os planos de governo e tudo mais. Mas dentro da esfera governamental sempre tem um modelo para você participar do que está rolando sobre regulamentação. Isso já tem mais de, eu estou falando de 22 anos. Essa questão sempre é discutida. E quase não tem participação da galera. Tem a participação sempre de um número muito pequeno de desenvolvedores. Então, a gente sempre acaba discutindo sempre no período de eleição. Então, tem uma discussão inteira para todo mundo ir lá e participar para evitar que bobagens aconteçam. Então, é muito fácil agora a gente chegar hoje, todo mundo rolar um videozinho lá na internet e falar, não vai rolar isso. Não, a gente tem que buscar uma maneira de participar efetivamente, de ter incidência política nessas paradas aí que estão acontecendo, porque senão não valeu de nada o que a gente está fazendo. Isso. Coloquei aqui uma questão também, que eu vou acabar te respondendo primeiramente, onde eu pergunto aqui que a educação Ela está igual o Faustão, né? Ela pergunta e ela responde. Né? Você viu, gente, o debate monólogo. Eu coloquei aqui, nessa aqui eu tenho que falar. A educação é a principal alavanca para a ascensão social, visto que estimula a produção de saberes. Essa aqui foi que eu já fiz a pergunta e eu mesmo já respondi. Bom, a gente está aqui num lugar onde, né, na própria fábrica, onde aqui a galera, ela aprende, ela dissemina, e eu acho, sim, que é muito importante, é o que eu sempre prezo dentro da minha casa, é o estudo, porque sem ele, como a gente gosta de falar, o sistema ele engole a gente. Então, assim, muita coisa acontece dentro das comunidades, dentro da quebrada, justamente por falta de conhecimento. E o não conhecimento leva a gente à desigualdade, leva a gente a preconceitos, leva a gente à discriminação. Então, assim, é o que eu prezo sempre e eu falo. A área de tecnologia a gente tem que estudar sempre, porque é em constante evolução. E, independente da área que nós formos, temos que sempre estudar, independente do conteúdo, justamente para que lá fora a gente possa debater sobre política, que a gente possa debater sobre dinheiro, que a gente possa debater sobre melhores condições de vida, de tudo. Pode falar, Dani. É muito bom esse tema sobre educação, e a gente tem que lembrar também de que a educação não basta ser técnica, né? Ela precisa ser crítica. A gente é muito inspirado no Paulo Freire. Inclusive, nos nossos cursos, a gente tenta construir algoritmos em cima da vivência das pessoas, né? Construímos algoritmos de como entrar no Palácio dos Bandeirantes, mas isso aí vocês não falam para ninguém. Enfim, como construir cozinha coletiva, ocupação, porque nos nossos primeiros cursos eles eram voltados para o pessoal da base do movimento, né? Agora a gente está conseguindo expandir, então, com uma parceria com uma escola estadual, e a gente está conseguindo, vai abrir um curso para fora do movimento, para um público mais geral, de periferia, mas não necessariamente organizado no MTST. E é isso, acho que eles estão pensando lá em cima, né, no pessoal do poder, em nos limitar a curso técnico, por exemplo, né? Isso eu acho que bastante grave, porque mais uma vez tentar colocar o pessoal da periferia, né, a população mais pobre, na sua devida caixinha, no seu devido lugar. Tá bom, se querem trabalhar, a gente vai oferecer curso técnico. Enquanto isso, essa reforma do ensino médio está tirando várias matérias que são essenciais
não só para o vestibular, mas para o vestibular também, mas para a vida. Mas, por exemplo, novamente, agora que a gente conseguiu, né, pelo menos o pessoal conseguir entrar na faculdade, acho que o desafio agora é fazer as pessoas, né, da periferia, as pessoas que entram por cotas, sejam cotas por estudar em escola pública, cotas raciais. O grande desafio agora é fazer as pessoas saírem informadas de lá. Eu acho que a gente mudou a cara no primeiro ano da faculdade, mas a cara né, dos que são formados, nas formaturas, ainda é aquela cara igual, assim, pessoal branco e tal, de classe média. Então, eu acho que a nossa luta agora é isso. A gente já conseguiu colocar... Hoje, acho que tem mais gente vinda de escola pública nas universidades do que de escola particular. E agora a gente tem um novo desafio. Porém, se a gente continuar do jeito que está, vai ficar impossível, porque a ideia, né, o projeto de poder é distanciar, de novo, né, as pessoas mais pobres da classe média e das classes mais altas e de novo, fazer esse filtro dentro das universidades públicas para que só pessoas de determinado nível social cheguem nele de novo. Eles fazem isso como? Essa reforma do ensino médio. Tirando essas matérias e o pessoal que está nas escolas particulares, dos melhores colégios, eles vão ter acesso a tudo, a todo tipo de conhecimento essencial para passar no vestibular e ocupar essas vagas. Novamente, a gente tem que lutar bastante para desfazer muita coisa do que foi feita nesses governos nos últimos anos. Posso ir lá? Bom, eu e minha companheira, a gente vive travando assim, debates sobre educação. E, geralmente, eu vou muito na linha do que a educação é uma palavra muito bonita, assim, né? Pô, educação, uma da hora. Mas como será que era a educação de 64 até 85, por exemplo? Era educação? Como que o governo militar educava, tá ligado? Então, eu acho que existem alguns passos, né? Eu acho que a educação, para mim, a educação que serve é a educação libertadora, a educação crítica. Que a gente analisa a sociedade a partir de uma perspectiva de classe e vai criticar a sociedade a partir dessa perspectiva. E eu acho que também tem o lance, que o nosso amigo conhece muito bem, né? Que a educação, para ela acontecer, e aí o nosso amigo Lula também conhece muito bem, é necessário que se tenha comida no prato, saneamento básico, porque uma pessoa que ela mora embaixo, em cima de um córrego, como é que ela vai aprender de boa, tá ligado? A pessoa precisa ter uma moradia digna. Então, sei lá, a pessoa precisa ter assistência social, né? Então, existem alguns passos que antecedem a educação como uma forma de resistir. Não que a educação seja, nossa, sem isso daí a educação não acontece. Eu acho que são complementos, né? A educação, às vezes, a pessoa que mora em cima do barranco, lá, em cima sem saneamento básico, ela consegue, a partir da educação, ascender, mas ela é uma entre 100, 200, 1000, tá ligado? Enfim... Então, eu parto muito desse lance, assim. Qual que é a luta que a gente vai travar para que a educação ela aconteça de fato mesmo? Porque eu, por exemplo, tenho um exemplo de um companheiro meu que a gente estudou na mesma escola, fez o mesmo curso técnico e trabalhou com a mesma coisa. Chegou um momento na vida dele que ele tinha um sonho de ser cientista social. E ele entrou na USP, tá ligado? Uma vitória para nós entrar na USP, mano. Até, sei lá, 25 anos eu não sabia nem que dava para entrar lá, tá ligado? Tô falando muito sério isso. E aí eu fiquei sabendo porque eu encontrei ele no ponto de ônibus. Ele falou, tô fazendo cursinho, vou entrar na USP. Pá, depois eu trombei ele de novo, ele entrou. Só que ele precisou sair, porque ele tinha que ter um salário, tá ligado? E a bolsa lá não conseguia bancar o que ele precisava pagar as contas dele. E aí? Quem é que banca? Então, existem alguns passos, né, que são as condições necessárias para que se tenha um mínimo de subsistência na sociedade, que aí é comer, tá ligado? Se locomover para chegar até a faculdade, a internet, né, mano? Porque no meio da pandemia nem todo mundo conseguiu estudar. Então, o que a gente vai fazer para que as pessoas consigam acessar a educação, tá ligado? Tem alguns passos antes. Quando eu entro nessa treta, eu vou por aí. Cara, a geração do meu irmão, estudar até a 8ª série, aí, que o pessoal conhece como ensino fundamental, era suficiente. A minha geração veio depois, a gente queria terminar o que é conhecido hoje como ensino médio, já era suficiente, porque a gente não tinha perspectiva nenhuma de entrar na faculdade. Então, na quebrada, eu nasci e me criei aqui no Peri. Se a gente chegasse até o ensino médio,
terceiro ano ali, mano, você estourou. A maioria aqui não fez isso. Você, de office boy, você agora é auxiliar de escritório. Tá bonzão, tem carreira aí no bagulho. Aí eu passei um bom tempo da minha vida sem me preocupar com faculdade. Nenhuma preocupação. Trabalhei CEO de mim mesmo, lá que nem eu falei. Estou estourado. Estou pagando minhas contas, tenho meu carro, tenho meu celular, não trabalho para ninguém, sou dono de mim mesmo. Bills Bug. O Bills Bug está aí, é o empresário da quebrada. Rolou. 20 anos depois, eu fui aí fazer uns bootcamp legal, meritocracia total. Entrei lá, fiz o bootcamp e aí começa a questão. Você, bootcamp, o outro maninho aqui do bootcamp, você preto de quebrada, você todo ativista e o cara aqui com faculdade X. Eu percebi que não estava rolando isso para mim. Ou as pessoas ou a empresa ia ter alguma coisa que quisesse me contratar aqui por me conhecia do meu histórico, da minha soft skill, que era mais difícil para eu demonstrar e por que eu fazia aquilo, já com quase 40 anos, ou ia ter que entrar na faculdade. Decidi para entrar na faculdade. Fui fazer qualquer faculdade, o que dava para me pagar para fazer. Terminei. Antes de terminar, só de começar a faculdade, começou a chover coisas que, olha, faz sentido para mim agora. Então, essa ideia do pessoal de desenvolvimento que fazer faculdade não faz sentido, talvez, tecnicamente. Mas para a gente de quebrada, se a gente não fizer faculdade e entrar ali para a par com o mano que fez a outra faculdade, não vai sobrar para nós. Não vai sobrar. A realidade é que não vai sobrar. E se sobrar, é porque, sei lá, você tem uma estrela muito grande ainda. Então, aquele discurso de que Bill Gates parou a faculdade. O cara parou Harvard. Depois de 6 meses, ele entrou lá no bagulho para fazer faculdade. Ele demonstrou alguma coisa. Então, quer dizer, a gente tem que fazer alguma coisa. E, mesmo assim, a faculdade que mais está disponível para a gente é a faculdade que eles negam. Que eles falam que é qualquer faculdade. É a faculdade de 200 conto aí. E ainda assim vão falar, mas só que se a gente conseguir aproveitar esse conhecimento que de alguma maneira é apresentado ali para a gente, vai fazer diferença para a nossa quebrada e para as pessoas que a gente está servindo como espelho. Se a gente começar a continuar comprando essa ideia de que o estudo não faz diferença, eles estão mantendo a gente dentro da gaiola. Então, a gente tem que romper isso daí. Quer completar com alguma coisa, Caio? Não. Eu quero, posso? Pode, Rapidinho? claro, Dan. Eu vou trazer algumas evidências anedóticas aqui, mas acho que serve para servir de exemplo. Na primeira vez que eu consegui bolsa no ProUni, e eu fiz algumas faculdades, desisti e fiz de novo aquela coisa que o Caio falou comigo. Tipo, não é só entrar, né? Você tem que se manter também. Mas a primeira vez que eu entrei, eu fui tirar xerox dos documentos. Eu precisava tirar xerox dos documentos da minha mãe, de quem morava comigo. E aí o cara da lojinha de xerox lá na Missionária, lá na Yervante, você deve conhecer a quebrada lá, ele me questionou assim, para que isso? Eu falei, para eu levar para a faculdade. Aí ele falou para mim, e pobre lá faz faculdade? Fez a resposta. Eu falei, cara, tanto faz que eu estou fazendo, eu vou tentar fazer, mas enfim, né? Só para a gente ver como que é a cultura. E só para complementar também sobre a educação libertadora, eu trabalhei numa startup ali na região da Faria Lima mesmo. E eu precisava muito do emprego na época. E se eu não precisasse, eu não ficaria, com certeza, porque o líder técnico da minha equipe, ele fala, era essas startups moderninhas não era nem uma startup de verdade. Os caras ficavam trocando CNPJ para continuar sendo startup. Enfim, com piscina de bolinha. Aqueles playboy brincando de ser empresário, sabe? Que consegue aqueles anjos financiadores. Mas, assim, o cara que era líder da minha equipe lá de front, ele era um jovem de classe média, 21 anos só, e ele reproduziu um discurso horrível de que ele sempre falava em seleção natural. Olha só. Vocês já devem ter visto a merda que vinha aí. E por exemplo, para ele não tinha que ter aposentadoria, né? Não tinha que ter previdência pública, porque a gente estava aí sustentando quem não trabalha, e logo isso é ruim para a evolução da sociedade. Bom, eu comentava com os meus colegas lá que, lá atrás alguém teve essa mesma ideia, né? Ele está achando que super novo, que ele teve tipo uma ótima ideia de pegar uma coisa natural e querer enfiar numa sociedades, né, que são forjadas artificialmente, e estava se achando um gênio por isso, né? Esse negócio de seleção natural aplicada à sociedade, é darwinismo social, e só inspirou a escravidão e o nazismo, só isso. Então, é importante não basta o cara conhecer a parte técnica, dominar, e tem pensamentos
horríveis como esse aí e não ter nenhuma vergonha de ficar explanando, e falava isso praticamente todos os dias. Infelizmente, tive que aguentar 1 ano lá trabalhando, mas depois consegui. Era uma época que eu estava precisando muito de trabalho, foi um tempo desempregado, mas consegui sair. Hoje em dia já tenho mais estabilidade, escolho mais os empregos, né? Consigo escolher, mas é isso, né? A educação libertadora é importante para a gente não dar de cara com esse tipo de pensamento. Mano, isso me lembrou uma história muito engraçada do Júnior Rocha, que é do Perifa. Ele trabalhava num lugar, jogo rápido, gente, porque o tempo já está ali correndo. O Júnior, ele trabalhava num lugar que tinha um cara que acreditava muito na meritocracia. E aí o Júnior tinha um cargo, o cara tinha outro cargo que era um cargo mais baixo que o dele. E aí o cara fez escola particular, fez Mackenzie, e o Juninho, acho que ele não chegou nem a fazer facu, né? E aí o cara, meritocracia, o Juninho virou pro cara e falou: meritocracia, mano, ainda a sua ideia, você é um bosta, meu parceiro, porque eu tenho um cargo maior que o seu, eu tenho faculdade. Você fez escola particular, mano. Então você é um bosta, parabéns, mano. Você acredita no negócio que te deixa rebaixado. Tava contando isso pro Uber hoje. Gente, a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso debate. E aí eu vou perguntar aqui para o pessoal, em poucas palavras, o que você acha que contribui para a galera aqui da comunidade, da favela, ter a percepção de que, através da tecnologia, a gente pode ascender socialmente? Eu já vou responder minha parte também, que eu já sou assim, eu pergunto e já respondo. Eu acho que tem que fazer um trabalho de formiga mesmo. A gente tem que ir lá falar, com o jovem falar mais ainda, porque a galera aí, o negócio deles é combo e já era. Eu estou falando isso porque eu tenho dentro da minha casa, eu sei como que é. Então, é um trabalho de formiguinha e ir lá e falar: olha, através disso, é um trampo. Mas, lá na frente, eu comecei uma palestra esses dias falando assim: quantos combos você tomou essa noite? Um só? Presta atenção que eu vou falar que você pode tomar 10. Entendeu? Então, assim, foi uma forma que eu tive para poder despertar. Não é uma forma correta, né? Induzir a bebida, mas, enfim, né? Foi a forma que eu consegui que me chamou a atenção. Começa aí, Caio. Em poucas palavras, porque a gente tem menos de 2 minutos. Faz isso comigo, não. Eu já não sou um homem de poucas palavras, já naturalmente. Bom, eu acho que essa tarefa é muito difícil, é muito complicada. Esses dias, eu e o Bills, a gente foi num evento de juventudes, lá no Centro Cultural da Vergueiro. E aí, acho que foi você que fez a pergunta: o que quer trabalhar com tecnologia? Ninguém. Uma menina levantou a mão só. E baixou, acho. Não, ela levantou, mas... Quando ela viu de burnout, ela baixou. Mano, sei lá, despertar interesse por tecnologia é muito difícil. Então, acho que, geralmente, eu particularmente sou da ideia do criar identificação, a partir da identificação, mostrar como uma nova porta, não só como profissionalização, mas como uma porta de ter uma nova ferramenta em mãos, caso você precise, né? Tipo assim, e aí eu falo: mano, esses dias eu comprei a camisa do Brasil com o moleque no Instagram. Mano, como é que você gerencia seu estoque aí? De um jeito XYZ. Pô, você pode fazer um software para você, não sei o quê. Ele começou a estudar, ele montou o bagulhozinho dele lá, tá ligado? Montou um negócio, um RP dele, mano. Ele não precisa pagar para ninguém para fazer o bagulho dele. Então, eu tento mostrar como uma possibilidade, além da profissionalização, também como uma ferramenta para ter em mãos para fazer coisas para você. Eu não faço para mim porque eu não gosto de programar, mas enfim, dá para fazer. Eu acho que a primeira coisa é fortalecer a comunidade. Quebra-Dev fez isso, né? Nos fortaleceu quando a gente estava bem no início. Tem gente do Perifacode também que está com a gente. E tentar fazer as pessoas se apaixonarem por tecnologia também, que não é só... A gente bate muito na questão do emprego, mas às vezes a pessoa, mano, tá mais fácil eu ter um emprego aqui em trampar de Uber, tá ligado? De montoca. E é isso, acho que o desafio maior é fazer as pessoas se apaixonarem por tecnologia e visarem, assim, carreira, né? Tentar fazer a pessoa fazer esse ciclo também. Mano, a gente te ajudou aqui. Mano, volta para cá para ajudar mais pessoas e trazer mais gente, tá? A gente no MTST tem muito essa filosofia, né? A própria Nelly foi aluna do nosso primeiro curso de tecnologia. Uhul. Né? Conseguiu um emprego na área, trabalhou como um dev front-end. Hoje fez toda a identidade visual do núcleo de tecnologia, foi ela que fez.
E hoje está aí na organização do núcleo, nos ajuda a organizar, né? E coordena a parte de comunicação. É incrível, né, o que ela faz. Então é isso, eu acho que é a gente empoderar pessoas e tentar ao máximo fazer com essas pessoas que consigam oportunidades, tragam mais pessoas também para a área. Boa. Eu acho que a primeira coisa é esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje. Trabalho de formiguinha e lá na quebrada. É pisar, é pôr o pé no barro para falar com as pessoas onde elas estão e dentro do contexto dela. Segundo processo aí, é um processo mais complicado, mas que várias pessoas já começaram a tentar, porque a gente acredita que faz muito sentido, que é diminuir carga cognitiva. Estou falando difícil, mas o bagulho é assim, é para vocês aqui, vocês vão entender, mas é para a gente diminuir a complexidade que é para facilitar a compreensão dos conceitos de tecnologia. Então, a gente tem que buscar, e a gente está muito inspirado nos conceitos de Paulo Freire, de como a gente, dentro do contexto das pessoas, criar materiais para que elas consigam entender os conceitos de tecnologia. Então, tudo que você imaginar, a gente está tentando criar, buscar pessoas que queiram ter o mesmo trabalho. É um trabalho difícil, é um trabalho que não foi feito ainda e não é necessariamente um trabalho só acadêmico. A gente que começou em tecnologia precisa tentar buscar esse lado nosso de educação para tentar chegar mais próximo dessas pessoas. Então, tem gente tentando trabalhar com conceitos do Git, as coisas que estão no mais dia a dia de tecnologia, a gente diminuir essa carga cognitiva e chegar mais próximo do contexto das pessoas. O pessoal do MTST já tem um trabalho parecido com isso para incluir as pessoas, e a gente está buscando a outra parte ali, que é a parte que você aprende depois que você já entrou em tecnologia, tentar como desmistificar isso para manter as pessoas de fato em tecnologia. Então, esse é um trabalho que eu acredito, estou acreditando e estou tentando também puxar com outras pessoas isso. Mano, podia voltar aos telecentros, né? Pra caramba. Saudade do telecentro. Uma boa. Era uma boa. Gente, então a gente está acabando aqui, encerrando o nosso debate. Obrigado, Bills. Obrigado, Dani. Obrigado, Caio.